em nome de Yeshua. Amém. Amém? Muito bem. A nossa sequência vocês ficaram dúvida da semana que passou? Pularam muito carnaval? Pularam o carnaval? Pulando mesmo. Hoje na aula vai ter algum soco no estômago? Nós estamos esperando só o pulinho. Se tiver, eu vou gravar. Ah, o purinho essa semana. Essa semana tem purinho, viu, gente? Purinho é festa. Todo dia dá. Purim é a festa, chamada festa de Esther, festa na qual o povo Yehudi, o povo judeu, estava para ser exterminado, e o Eterno, através da vida da Esther, né, ou Hadass, poupou a sua nação, poupou o seu povo, e transformou aquele dia que tinha sido determinado para que os judeus pudessem ser exterminados, né? O Eterno, através dela, entrou com providência e ele inverteu o decreto, né? Que seria para exterminar, se tornou de livramento da nação, né? Porque não podia revogar o que ele já tinha decretado, mas aí ele fez um outro decreto dizendo o seguinte: os judeus vão ter que ser atacados, porque eu já tinha decretado isso, mas eles vão poder se defender. E aí o que aconteceu? Quase ninguém ousou atacá-los, né? E teve um grande livramento da parte do Pai. Na verdade são duas festas, né? Purim vem de Purim seria plural, Pur, sortes. Essa festa quer dizer que foi lançado sorte sobre a nação. E Hanukkah, que é outra festa também, na qual a nação, aqui a nação seria exterminada fisicamente. Aqui a nação seria exterminada espiritualmente. Aqui já não foi físico não, aqui já foi espiritual. A fé judaica aqui, ela entrou vamos dizer, em checkmate, né? Teve lado físico, mas aqui o alvo mais foi espiritual. Eles queriam que o povo judeu se convertesse, né, ao paganismo, abandonasse as suas práticas, abandonasse sua fé. Inclusive nessa festa aqui, teve um dos generais do famoso Alexandre o Grande, já tinha morrido, um dos seus generais subiu no templo de Jerusalém e ofereceu no templo porco para afrontar. Obrigou muitos judeus a fazer uma cirurgia inversa da circuncisão e mais um bocado de coisa. A história dessa festa você vai ler no livro de 1º e 2º Macabeus. Então, quem não tem uma Bíblia católica, né? Te aconselho a adquirir. Aquela até que eu te mostrei é excelente, em 2 aspectos. E vai ter esses livros lá também. E qual que é o significado de Hanukkah? Hanukkah. A palavra Hanukkah, a essência dela é consagração. Reconsagrar. É também conhecido como festa das luzes. Reconsagrar. No hebraico tem um sentido nessa palavra, não é o caso. Essa é a festa chamada festa da reconsagração do templo. E é conhecido como festa das luzes porque nessa festa aconteceu um milagre, que foi lá no templo a menorá, ela era acesa, né? Todos os dias acesa, e todos os dias trocava-se o pavio, colocava azeite. E o azeite que foi posto, quando limparam o templo, né, tirou aquela toda imundícia que eles tinham levado para o templo, que limparam o templo, aí foram reconsagrar o templo. Quando chega na menorá, para acendê-la, qual o detalhe? O azeite que tinha, dava só para aquele dia. Porque todo dia trocava, né? Só dava para um dia.
E para fazer outro azeite demorava 8 dias. Então, aí eles falaram, ó, vamos acender esse mesmo. Né? Acenderam e ela durou acesa 8 dias. Até você fazer novo. Até chegar azeite novo. Depois eu vou estar falando de algumas coisas com relação, né? Eu só estou dando um gancho aqui, depois eu vou falar mais sobre algumas festas. Mas a menorá, ela já era um constante milagre no templo. Por quê? Você sabe que a menorá tem 7 hastes, né? Em Hanukkah, acresceu mais 2. Ok? Aí isso aqui já não é mais menorá. Isso aqui é chamado de... Alguém lembra? Hanukkah. Então a Hanukkah, ela é usada na festa de Hanukkah. E ela tem 9 hastes. Ok? Bom, mas a Hanukkah do templo, ela tem 7. Ok? Como é que chama a tabeira do meio? Shamash. Ah. Shamash é servidor, servo, escravo. A menorá, primeiro do tabernáculo, né? Depois no templo já tem mais menorot. Já não é uma só, não. Mas no tabernáculo era uma menorá só. E havia um detalhe interessante que é o seguinte. Vocês lembram que lá no texto está escrito assim, essa menorá ela tem que ser acesa todo dia. Então o que acontecia? Uma turma de sacerdotes vinham pela manhã. Vamos voltar no início. A hora que ela era acesa era tarde. Então toda a tarde ela era acesa. Mas vinha uma turma pela manhã e fazia o quê? Limpava vamos imaginar que tivesse um copinho, só para ilustrar, tá? E aqui um pavio, né? Então ele chegava e limpava esse pavio, só que tinha um detalhe. Essa do meio aqui, ela não apagava. O azeite que era posto para durar a noite, eles calcularam lá para durar a noite de inverno, que é a noite mais longa. Então, aí mesmo nas outras noites, a quantidade era a mesma. Então, punha azeite em todas. Quando chegava de manhã, o que tinha acontecido com as 8 do lado? Estava apagado, porque não tinha mais azeite. Mas a do meio continuava. Aí o que a turma de manhã fazia? Limpava essas, punha azeite nelas, deixava pronto para ser acesa à tarde. E deixava do meio acesa. Aí ela durava o resto do dia acesa. Só que não tinha azeite mais nela. Porque o azeite que era posto só durava na noite. Isso já era um milagre que acontecia todo dia com relação à menorá. Beleza. Quando chegava a turma da tarde que ia fazer o acendimento, o que ele fazia? Pegava o fogo dessa, acendia, pagava ela, limpava, trocava o pavio e tudo, enchia de azeite e acendia de novo. Aí no outro dia, mesmo processo. As 8 apagado, do meio acesa. Então isso é um dos milagres que acontecia todo dia no templo, no tabernáculo. Amém? E é essa menorá que quando reconsagrou o templo, mais um milagre que aconteceu com ela. Só que nesse milagre de Hanukkah, ela ficou acesa às 8. Né? Porque na verdade não tinha azeite para ninguém. Manteve-se acesa durante os 8 dias. Por isso a Hanukkah com 9 para celebrar 8 dias de festa. Só uma pergunta. Porque a minha aqui é mais completa a explicação que eu tenho. Porque quando o Holiday cai no sábado, tem ela também a função fundamental da Shamash. Não vou entrar em detalhe. Só estou dando uma pincelada aqui, porque essa festa está lá em dezembro, hein? Mas você está explicando, né? É só alguns detalhes aí. Porque se quando cai o feriado cai no sábado, a Shamash é fundamental, porque você não vai fazer no pôr do sol no dia anterior. Tem que estar aceso. Aí tem um problema seguinte. Primeiro, até pegar um gancho aqui. Nós temos um problema muito sério de ficar pegando coisas na internet. Isso aqui não é internet, não.
Não, mas eu trabalho com judeu. eu estou falando o seguinte, qual o tipo? O meu é ortodoxo. Ah, qual deles? Os que moram nos Estados Unidos. Ortodoxo tem alguns ramos. Tradicional tem alguns ramos. Ortodoxo tem um monte de ortodoxo. Então a pergunta é a seguinte. Aí tem uma turma de ortodoxos que fala o seguinte. Ah, Hanukkah tem que ser acesa assim, assim. Aí chega a outra turma e fala, não, tem que ser assim. Aí chega o outro e fala, não, tem que acender assim. Aí chega o outro e fala, não, tem que ser daqui para lá. Aí chega o outro e fala, não, tem que ser daqui para cá. E aí vai. A pergunta tem a ver porque o senhor está seguindo um lugar lá dos Estados Unidos para dar o diploma para nós. Até que eu conheço. Então você não tem nada de estranho, não. Porque lá no Calé é comemorado do mesmo jeito para todos os judeus. Olha o detalhe. Messias. Ok? Mundo E o ortodoxo Shamash tem representa o Mashiach. Na Hanukkah não. Não, mas é o que serve. É o que veio. Sim, sim. Aí eu posso fazer algumas. Sim. Aí sim. Mas, o Mas a ortodoxo, princípio não. Já no ortodoxo. No ortodoxo não. Tem os detalhes. Se cair no Shabat. Tem. Tem um monte de... Eu não vou nem me ater a isso, que eu só estou te dando. Que a ideia era o seguinte, é falar da menorá, a princípio. Agora o detalhe é o seguinte, deixa eu concluir. Cuidado com você pegar coisa na internet. Às vezes você vai lá buscar um estudo e está lá. E a pergunta é o seguinte, quem foi que colocou isso lá? Qual que é a sua linha? Qual é a sua linha, mesmo messiânica? Mesmo, por exemplo, não, eu achei um estudo lá, está chegando festas aí, eu falo, eu quero celebrar uma festa na minha igreja. Como é que eu celebro essa festa? Está vindo Pêssah, por exemplo. Na mesa de Pêssah, por exemplo, ortodoxo, existe, a irmã deve lembrar disso, que existe um tal de ovo na mesa. O ovo, o osso. O osso da coxa do carneiro. Aí tem uma outra turma que já não pega o osso da coxa, pega um pescoço de frango, torra ele e põe na mesa, no lugar do osso. Tem uma que tem 4 cálices, outra só tem 3 cálices. Tem o ortodoxo, coloca 5 cálices, 4 cálices, tem um fundamento, e um cálice, eles falam o seguinte, esse cálice é para o profeta Elias. Por quê? Porque, tá entendendo? Outro detalhe interessante, ovo. Da onde que eles trouxeram ovo para a mesa? O ortodoxo tem. Tem uma turma de ortodoxos que eles são esotéricos, cabalistas. Aí você pega um ensinamento de um ortodoxo que às vezes é cabalista. Ele é esotérico. E aí ele pega esse ovo, ele pega o cálice e põe na mesa e fala assim, não, você tem que ter um cálice na mesa, porque o profeta Elias vai vir. Aí o profeta Elias virou Deus. Por quê? Porque na noite de Pêssah, quantas pessoas celebram Pêssah? Aí o profeta Elias vai em todas as casas, no mesmo horário? Onipresente. Aí, por isso que eu estou falando, são coisas ortodoxas. Né? Tem ramos ortodoxos que tem coisas que nós não aceitamos. Os classicos. Por quê? Porque tem uma raiz lá na Babilônia, onde Israel ficou muitos anos. Por exemplo, calendário judaico. O nome dele é Babilônia. Inclusive o mês, a gente, depois vou te... Aliás, acho que eu te dei um calendário, não dei? Não. Não te dei uma... Ficou de dar. Ah não, só te dei o papel da nota. Eu não recebi. Você já ouviu isso aqui na Bíblia? Ramos. Já ouviu falar desse Não. Deus? Tem um mês judaico esse nome. E outros, eu não vou entender. No meu calendário tem. Ué. Então, seja, o que aconteceu com o ortodoxismo? Infelizmente, ele tem dentro dele raízes babilônicas. E aí é onde a gente tem que tomar determinados cuidados. Ovo, por exemplo. O que o ovo simboliza? Na mesa ortodoxa, ele vai ter um simbolismo. Eles vão falar que ele representa o templo que foi destruído. E ele vai simbolizar luto. O que tem a ver ovo com luto? Mas se você vai para a Babilônia, o que é ovo?
Fertilidade. Da onde que ele tirou isso nem pôs na mesa? Tá entendendo? Então por isso que eu falei, por isso que eu estava até mencionando. Quando você for pegar as coisas, às vezes você está com uma boa intenção. Ah, vou celebrar a festa, por exemplo, agora de Páscoa. Né? Está chegando aí, Pêssego. Ah, vou celebrar na minha comunidade e tal, estou aprendendo que eu preciso celebrar as festas bíblicas. Vamos para a Bíblia. O que tem que ter na mesa de Pêssego? Tem que ter pão, asmos. Cordeiro. Tem que ter ervas amargas. O que mais? Água com sal. Aqui dentro de ervas amargas, né, tem alguns elementos, tudo bem. Mas a pergunta, tem que ter vinho na mesa de Pêssego? Não. Não tem lá na Bíblia que tinha vinho na mesa. O Eterno mandou pôr vinho. Mas aí entra uma pergunta. Mas o judeu, toda a refeição não tem vinho na mesa? Tem. Então aí esse vinho incorporou-se como, depois eu vou estar explicando isso para vocês, chama de minhag. O que é a minhag? Minhag são costumes estabelecidos por comunidades. Então a comunidade ela começa a praticar determinada coisa e aquilo vira um costume. Mas é um costume de determinadas comunidades. Ok? Então, vai ter comunidade que fala, não, a gente faz assim. Aí outra comunidade diz, não, a gente faz assim. E o outro fala, não, eu já adoto assim. Aí a outra adotou assim. Conclusão. Pode haver, entre aspas, divergência, às vezes numa festa. Né? Como é que chamamos? A festividade. Celebração da festa. Entendeu? Então a pergunta. Aí você chega lá na sua igreja, por exemplo, vou celebrar a Páscoa. Aí você vai lá na internet e busca. Quais são os elementos que tem que ter na mesa? Aí você pega a gente chama de quiara, é uma bandeja, e tá lá os elementos, né? O osso do cordeiro, o ovo, as ervas, tem nome, né? Depois eu te dou isso aí, até antes da festa mesmo. Que vai ser no mês que vem. Eu já te dou isso aí para se você quiser celebrar, você já está bem a par. Mas esse vinho então não faz parte. Vinho estava dentro da mesa judaica como um costume. Tem na Bíblia lá para se beber vinho? Não. Lá atrás tinha que matar o cordeiro e passar o quê? O sangue nas. Hoje tem isso? Não. Aí o cordeiro. Aí vamos lá de novo. Nós somos messiânicos. O messiânico, a Bíblia diz que o cordeiro, nosso cordeiro de Páscoa, já foi imolado. Quem é ele? Messias. Então o cordeiro vai estar na nossa mesa. De que forma? Não, ele vai estar vivo. Não é? Ele está vivo na nossa mesa. Ele não está morto. Posso pôr cordeiro na mesa? Sim. Posso. Mas aí ele vai entrar como? Comer. Comida. Vai ter uma ceia. Na verdade, a gente chama de seder. Seder literalmente é organização, ordem. Mas virou a palavra seder, virou refeição. Então fala assim, seder de Pêssego, seder de Páscoa. É a organização da Páscoa, mas virou a ceia da Páscoa. Aí o varão vira e fala assim, estou com vontade de comer um cordeiro. Vamos pôr na mesa, não seder, não tem problema. E se não pormos? Não tem problema. Ele já está presente. Yeshua. Amém? Rabino, isso tem a ver com aquela questão, desculpa, que na noite, né, da traição de Yeshua, e ele muda, é como que ele mudasse tudo, né? Já não tinha mais o cordeiro na mesa, foi o pão, foi o vinho, porque ele estava presente ali, talvez seja por isso. Esquecendo Ele do ralo. perguntar sobre a pasta de maçã, que coloca também, né? Pasta de maçã. Lembrando dos E tem o rala também, né? ralar. O pão.
Pão trançado, ralado. Pasta de massa. É. É uma Aí pasta de o maçã. pasta de maçã, nozes e mel. Isso. Faz uma pasta. Que delícia. Aquilo lá, Isso tem que ter em toda a festa judaica. o que é Eles aquilo fazem lá? tipo assim, um triângulo assim também, ó. Vai tirando uns pedacinhos assim. pra Aí. você ver. Nos Estados Unidos tudo tem isso. A Aquele triângulo pergunta, assim, tem ó. isso na mesa? Tem isso na Bíblia? Não, Eu vou trazer as fotos. Costume. não tem. O que é isso? Costume é uma minha, é um costume da comunidade que eles começaram, vamos pôr isso na mesa. Para quê? Para lembrar dos água com sal. Aí você pega o elemento amargo e molha na água com sal. O que é água com sal? Não representa as lágrimas do povo judeu lá no deserto, lá no Egito. Tem isso na mesa de Páscoa da Bíblia? Não. Mas não foi se tornando, esse negócio foi se tornando... Simbologia para lembrar. Sim, mas o que é isso? Um Aminhag é um costume da comunidade. Aí você chega na internet, você está buscando lá sobre a mesa de Páscoa e tudo, você acha isso. Aí você vai e traz. Mas a pergunta é, o que isso representa? De onde que eles trouxeram isso? Aí eu chego e falo assim, para você, não, tem que pôr ovo na mesa. Aí você fala, mas para que ovo? Porque o ovo é símbolo pagão, símbolo de paganismo. Para que eu vou pôr ovo na mesa? Aí eu tiro o ovo. Aí chega um irmão que é ortodoxo. Cadê o ovo? Cadê o ovo? Aí você vai virar para ele e falar, "Oh, meu amado, não vai ter nem o ovo, nem você não vai poder ver o cordeiro também, mas tá aí. Daí que vem o tal do ovo de Páscoa. Não, o ovo de Páscoa é outra coisa. Mas Tem a ver. a raiz dos ovos foi... Mas eu acho o Deixa eu- seguinte, o messiânico faz de um jeito, o ortodoxo faz outro, e o judeu, que não é nem messiânico nem ortodoxo, faz de outro jeito. Sim. São três tipos diferentes. Na verdade é o seguinte, dentro a gente chama tradicional, ainda vai ter um monte de ramificação. E esse ainda pode divergir nessas coisas. Mas o que não pode faltar na mesa? O que não pode? Não pode. E azeite. Você tem que comer ervas amargas, porque está na Bíblia. Você tem que ter na mesa pães ázimos e vinho. Por exemplo, teve um dia que uma pessoa perguntou para mim assim, mas Rabino, a Bíblia manda tirar o fermento. Vinho não é fermentado? Aí eu falei, irmão, vamos analisar a Bíblia. Mas, Rabino, mas assim, uma coisa que eu descobri lá na sinagoga que tem lá na Pampulha, é o messiânico que toma vinho. O judeu mesmo não põe um vinho na mesa, não. É o messiânico que põe. Você lembra quem falou pra gente que toma muito vinho, Antônio? Ó, toma vinho pra caramba. Ele falou assim, nossa, eu tô mentindo, Antônio? É verdade. Não, mas tem uns capuz. Aí ele falou assim, toda a gente tá tomando vinho. Ainda fala assim, vai beberrado. Isso mesmo. Aqui, o que a Bíblia está dizendo? Com relação ao fermento. Toda a gente tá namorando com vinho. Repete. Com Comer. relação ao fermento, o que a Bíblia diz? Comer. Não está falando de beber. Comer está relacionado a 5 tipos de grãos que fermentam. Está entendendo? Então, às vezes, você vai celebrar a Páscoa, você vai pôr vinho na mesa, tem gente que põe um suco de uva, né? Ah, mas é fermentado. O assunto é comer, não beber. Entendido? O Eterno manda tirar o fermento com relação às massas. Aquilo que era feito e fermentado. Esse é o assunto. O Messias, por exemplo, tinha na mesa onde ele celebrou a peça bebida? Ou, vamos ser mais exatos, vinho? Tinha ou não? Sim. Quantos cálices tinha na mesa? Os 13? Eles dizem que é um. Pelo menos 4. Pra uma pessoa? Não, para todo mundo. Toda a comunidade. Por que pelo menos 4? Porque nós sabemos, aí vem a minhag de novo, pelos costumes, que depois vai virar uma outra coisa, que aí já se estabelece como lei,
chamado de takanot, que aí vira uma coisa chamada de tradição. Takanot são tradições, plural. Aí começa um costume e depois esse costume vira takanot, vira uma tradição. E a tradição da mesa de Pêssar é 4 copos pelo menos. Aí tem uns que vai pôr o quinto para o profeta Elias, mas se você pôs 4, é aquilo que o Messias celebrou. Por que que eu sei que tinha 4 copos na mesa? Primeiro, já sei da tradição, né? Segundo, se você observar, vai olhando a sequência da narrativa, na hora que inicia a cerimônia, toma-se o primeiro copo. No meio da cerimônia, está lá no texto, que diz que ele pegou um copo e diz, tomai dele todos. Depois ele fala assim, depois de cear. Depois de cear, não é depois da ceia. Porque essa ceia que o pessoal pegou aí é outra história. Eles pegou essa ceia aí e virou Santa Ceia. Não é isso que está acontecendo aqui. Aqui é ceia de Pêssar. Não está lá no texto assim? Depois de cear. Que ceia era essa? Aquela que eu falei, que tinha. Que no caso lá de Yeshua não tinha. Mas mais na frente eu te explico o que aconteceu naquela noite. Que foi na noite de terça-feira. Vamos chegar lá. Então na noite de terça-feira, que ele celebrou a Pêssar, ele vai celebrar ela no outro calendário. Por isso que ele celebra na terça. Na verdade a Pêssar judaica do grupo farisaico vai acontecer na quarta noite. Mas ele celebra na terça. É um outro calendário que ele utilizou, que estava sendo celebrado na terça também, para um grupo. Depois eu falo isso. Ok? Nessa mesa não tinha o cordeiro, porque a turma que celebrava nessa noite não comia carne. Foi bem, depois eu te explico. Então nessa mesa de Pêssar que ele usa, eles não colocaram o cordeiro. Até pelo fato que o cordeiro ia ser morto no outro dia. E ele também seria morto no outro dia. Então nessa mesa o cordeiro está na mesa vivo. Amém? Não nas mesas de Pêssar hoje, nossa. Como é que o cordeiro está lá também? Vivo. Depois da ceia, não está lá? Depois de cear, ele tomou um cálice. Aí vira e fala assim, esse cálice é... Aí depois nós vamos aprender isso aí direitinho, vou entrar em detalhes. Mas só para te adiantar, esse cálice é a renovação da aliança no meu sangue. Como é que esse cálice é chamado? Cada cálice desse tem nome. Celebra alguma coisa. E esse terceiro, ele chama redenção. E é o cálice da redenção, que ele fala, esse cálice, ele renova a aliança no meu sangue. Ok? Por que eu sei que é o terceiro? Porque esse é o cálice da redenção. E é exatamente esse que ele vai usar. E se você continuar lendo, está escrito lá também em Mateus, dizendo assim, depois que encerrou, aí diz assim, e tendo cantado o Galo. Não. O galo depois eu te explico também. Não tem galo não. Tendo cantado, nas traduções ficou um hino. Não é hino. Halel. Tendo cantado o Halel. Mas na hora que eu vou cantar o Halel, o que eu faço também? O quarto cálice, que é chamado o cálice do Halel, ou do louvor. Halel é louvor. E aí, tendo cantado o louvor, nesse momento se tomou o quarto cálice. E diz, terminou isso, eles saíram. E logo depois ele é preso. Você pode falar o nome dos cálices? Cálice do juízo, cálice da redenção. Segunda da redenção. Não. Primeiro do juízo. Terceiro, redenção. Cálice das pragas. Pragas. Depois eu vou entrar nesse detalhe, não precisa nem você notar isso agora. Depois eu te... Isso tem ligação lá em ligação? Tá?
Que hora que eu vou falar a semana não. Antes da Páscoa eu te trago isso aqui direitinho. Vamos lá, Marcos? Tem? Eu peguei aquele segundo. Depois eu te dou isso, gente. Eu te trago lá. Tem ligação com as pragas que vai vir? Pegou não, Márcia? Esses pragas? Não, esse aqui faz alusão para trás. Egito. Terceira é a renovação da minha aliança. Redenção. E a renovação da minha aliança. E quarto também. Posso fazer uma pergunta? Na hora que ele fala assim, se possível, passa esse cálice, né? Isso aí tem alguma coisa a ver? O que o senhor não pode explicar? Lá no Getsemane. Isso é bonito. Na verdade, o seguinte, o jardim chama Getsemane. Shemen, Get é separação, Shemen, óleo. Né? Ficou no português Getsemane. Né? Na verdade, é um lugar onde se prensava azeite. Por isso que é o jardim de azeitonas. Né? O jardim das oliveiras, também conhecido. Prensa de separação do azeite. Na verdade, essa questão lá do cálice, ele é, às vezes, mal interpretado. Por quê? Eu, por exemplo, já ouvi alguma pessoa interpretar um texto dizendo que o Messias, naquele momento, ele teve medo, ele queria fugir do propósito que ele veio, porque ali ele estava com medo de enfrentar a cruz, e aí houve um monte de coisa. Só que, se você analisar, um homem que nasce com um propósito, chega um momento que ele está pleno do Espírito do Pai, que é aquele momento. A pergunta, ele estava com medo de enfrentar a cruz? Ele já estava lá. Veio para isso? Veio para esse propósito? Já sabia? Inclusive ele avisou para os discípulos. Será que ele estava com medo disso? Agora, existe uma coisa que ele vai experimentar, que ele não tinha. Que depois que ele assume o lugar nosso, e não é de uma pessoa, imagina o lugar de uma humanidade, imagina como é que ele estaria carregado de pecado. E aí a pergunta, a Bíblia diz assim, que o Pai é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o pecado. E o que aconteceu naquele momento lá? Diz a Bíblia até que houve trevas, né? E depois ele pergunta para o Pai, por que o Senhor me deixou só? Então, na verdade, esse cálice que a gente pode ver aí biblicamente falando é separação. Ele fala, Pai, se fosse possível que eu passasse esse momento, porque eu nunca experimentei isso. Até agora eu nunca experimentei. Eu nunca estive fora da tua presença. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que acontece quando eu me ausentar. E aí eu posso dizer que isso aí ele pode ter temido por não conhecer, e tudo que é desconhecido é temido, né? Temos aí um problema, né? Mais na frente a gente vai ver mais coisa, mas temos um problema bíblico, né? Que infelizmente, né? Isso é uma longa conversa. Alguém vai perguntar, mas não é Deus? Não sabe de todas as coisas? Está vendo aí? Mais um, né? Ele sabia do que viria para ele depois disso? Não. Mas ele sabia que viria, né? Mas como também não sabe, Não tira da própria tinha, boca. Sim. não tinha experimentado, né? O experimentar que foi terrível, Não, ainda né? você saber que você vai passar algo, saber entre aspas, você tem um conhecimento, né, Teórico. mental, né, vamos dizer assim, de algo, é uma história. Você passar aquilo é outro. Aflige, mas quando você está dentro da situação, a coisa é meio... Essa noite eu passei essa noite que passou, eu quase não dormi porque eu estava com uma cólica. E eu achei, eu pensando comigo, né, até uma abençoada foi ele comprou um Buscopan para mim. Porque eu vim sentindo dor, parece uma cólica, um trem esquisito. E eu achei que era cólica de rins. Eu nunca experimentei isso. Mas qual que é a notícia? Alguém já passou por isso? Terrível. Diz que diz, não sei. Verdade. As mulheres dizem que é igual dor de parto. Não, é pior. Aí, ó. É muito pior. Aí, ó, tá vendo? E olha que eu tive 7 partos. Aí, ó.
Muito pior. Então eu passei por isso, é uma coisa que eu fiquei assim meio atordoado, eu pensando, será que é isso? Mas aí eu falei, mas realmente doeu bastante. Eu falei, não, essa dor não está tão, então não deve ser. Tá suportável, né? Já tá suportável, não deve ser a tal da dor de cólica de rins, não. É. Eu sou intolerante à lactose e eu tinha tomado leite em pó. Eu acho que isso me fez mal. Né? Eu acho. Também não posso. Né? Mas então é uma coisa assim, que eu não experimentei pela bondade do Eterno, né? Quem já passou por isso pode até falar melhor. Mas diz que tem é terrível. Aí você imagina, você está com uma dor, você fala, será que é? Aí você fica. Mas você tem um conhecimento aonde? Na prática a gente não tem. E é o caso do Messias. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá então? Nós paramos aí. Estávamos falando de Yeshua, né, na sequência. Yeshua tinha subido para Jerusalém para fazer o quê? Se apresentaram no tempo. Não, aí já fomos, né? Já estamos lá quando ele está. Passamos o Bar Mitzvah, não é isso? Que isso acontece, menino. Falta um Vzinho ali, não? 13 anos. Mitzvah. O Mitzvah, né? Muito bem. Menino. 13. 12 para 13, né? Quase chegando 12 para 13. 13, completando 13. Meninas. 12. Né? Menina. Só. Relembrando. Bate, né? Depois, queridos, eu vou estar mostrando para vocês muito uso dessa expressão na Bíblia, tá? Que infelizmente os irmãos às vezes interpretam os textos aí e não é aquilo que está no texto. Essa expressão bar, ela é aramaico, ela não é hebraico. Em hebraico é ben, tá? Mas todas as duas quer dizer filho. E muitos nomes na Bíblia vai ter isso aí. Bar. Tá? Bartimeu. Bartomai, Bartimeu, Barnabás, Barnabé, Bar, famoso, Barrabás. Barrabás. Bar, Abba, Filho do Pai. filho do pai, né? E detalhe, Primeiro nome dele. O nome dele era Yeshua. Yeshua. Yeshua Bar Abba e Yeshua Bar Yosef. Tem dois Yeshua lá sendo escolhidos. Tá? E esse Yeshua Bar Abba, olha o nome dele. Filho do pai. O que é Abba no contexto da época? Vocês nem imaginam o peso que isso aí tem. Né? Então esse camarada que está lá, nós vamos ver isso mais para frente. Ele não é marginal, não. Né? Ah, tinha um não marginal, ladrão. É igual tá lá na cruz. Lá na cruz tinha o quê? Yeshua no meio de dois ladrões. É muito comum você ouvir isso. 2 ladrões. Ladrão não. Não, 2. Um era bom, o outro era Ainda tinha um bom ladrão. O do lado direito era um bonzinho. Um ladrão bonzinho. Ele só batia pouco na de roubar. Foi pro céu. Né? Depois nós vamos ver isso. Nós vamos caminhando aí. Eu só estou pegando aqui a... Ó, agora já apaguei. Bom, Yeshua continua agora a sua caminhada. Queridos, qual é o contexto da época? O menino nesse momento aqui, no contexto judaico, ele já decorou. Ele vem estudando e ele já decorou o Tanar. Né? Tem um período aqui antes que ele decora a Torá. Recita ela de cor. E quando ele está chegando nesse momento, ele já decorou o Tanar. Né? E esse menino que destaca aqui dessa forma, daqui para frente ele vai seguir um outro caminho. Ele vai para uma coisa chamada Yeshiva. Yeshiva é uma escola judaica. E lá tem rabinos. Então esse menino que se destacou aqui nesse momento, ele vai para Yeshiva e vai estudar para ser um rabino. Né? E aí a pergunta que eu faço para você é, o que aconteceu com Yeshua nesse momento aqui? O que aconteceu lá no templo? Vocês lembram? No meio dos doutores. A Bíblia diz que ele está no meio dos doutores. Se você depois, faça a gentileza, lê lá na Bíblia judaica. Porque na Bíblia judaica vai te dar uma coisa que na outra não tem.
Porque na Onde outra, que eu vou que não traz para... Hã? Onde que eu vou que não ajudar? Peraí que não vou achar esse texto. Aqui. Vê se você acha ele aí. Quem? Bom, aqui o menino vai caminhar para um yeshiva. Agora, qual o detalhe da época? Yeshua foi criado aonde? Galilo, ou Galileia. Na Galileia existe uma das mais famosas yeshivas. A yeshiva que o seu fundador foi um famoso homem chamado Hillel. Contra. E 2:45, Rabi. Oi? Lucas 2:45. Lucas 2? Ótimo, aí. Tava no 2. Então, o que acontece? Yeshua, querido, certamente estudou nessa yeshiva aí, ó, de Guilherme. Entre os rabis. E aí, quando ele está fazendo o seu bar mitzvah, a Bíblia menciona na judaica que eles estão fazendo uma coisa que é normal de se fazer nesse momento, que é fazer perguntas para o menino e o menino vai responder para os doutores. Né? E aí, ficou no mundo cristão que Yeshua estava lá fazendo o quê? Questionando. Como é que está aí? Aqui está dizendo o seguinte, O versículo. e quem o ouvia, aliás, no terceiro dia encontraram ele, e ele estava sentado no pátio do templo entre os rabis, não apenas ouvindo, mas fazendo perguntas a respeito do que diziam. E quem o ouvia ficava maravilhado com a perspicácia de suas respostas. Olha como é que o texto ficou contraditório. Quem o ouvia ficava admirado com as suas... Perspicácia, com as suas perguntas, as suas respostas. Aí da resposta que eu ia, ele estava perguntando. Uai, eu estou fazendo pergunta e dando resposta? O versículo, gente. Lucas Entendeu? 2:40. Então, qual que seria os dois corretos? O que está acontecendo na verdade? Os rabinos estão fazendo para ele perguntas. E ele está respondendo as perguntas. E eles vão ficar admirados das suas respostas. Porque é o momento que ele está passando no Pela ar. prova, no caso. 46. É como se fosse uma 44 prova. dias. Exato. Porque na verdade para Não, ele ser gabaritado, 46 ele estava sendo testado, não é isso? E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter uma habilitação, vamos dizer assim, para ele entrar para uma yeshiva e começar os seus estudos rabínicos. Aí no caso então ele passaria a ser rabi mesmo, Não, aí depois de estudar. Qual é? O problema, Rabino, é que eles colocam como se Yeshua não fosse judeu, então eles colocam coisas que nunca... Eles não conhecem tradição, então é uma mistura tremenda, porque ele teve que, mesmo na situação, Yeshua veio para poder, vamos falar assim, veio para poder mudar, mas ele tinha que cumprir antes de mudar. De qualquer maneira, ele teve que cumprir a lei todinha. Não, e outro detalhe aqui. O que eles põem sobre ele? Que ele é um Deus. E como Deus, nós estamos com um problema. Porque se você continuar lendo o texto diz que ele crescia em... de Deus e dos homens, melhor ainda. Deus de Deus e dos homens. Vocês me entenderam? Então, aí vai criando uma imagem que não é a imagem que está acontecendo. O que está acontecendo? Então, a partir desse momento, o menino está apto para entrar para um yeshiva e falar, agora eu vou estudar para ser um rabino. Né? Ele já está avançado, aquele já está avançado, né? Nesse momento, ele já está avançado em estudo. Tem uns que não seguem essa linha. Tem outros que não conseguem passar por isso, então o que acontece com eles? Aí dali ele vai seguir um outro caminho, aí ele vai trabalhar com o pai, vai seguir a profissão do pai. Né? A gente vai encontrar um monte... Eu até mencionei aqui lá para trás, eu falei assim, quando você imagina os discípulos, o que foi apresentado para nós? Eram velhos, Tudo velho, barbudo. barbudo, careca, tem até careca no meio, né? Desculpe os irmãos aí. Mas não é isso que apareceu lá no quadro? O que na verdade são? São jovens. São jovens. Jovens que não tiveram esse privilégio aqui, ó.
de ir para um yeshiva estudar. Seria um E aí, doutorado, então. não tiveram, vamos dizer assim, aptidão, eles vão pegar outros caminhos. Vão seguir, às vezes, a profissão do pai, ou vão estudar uma profissão, aprender com alguém. Vai ser assim. Mas hoje já não funciona assim, né? Hoje, em parte, não. O Bar Mitzvah e o Bat Mitzvah não funciona assim. É uma celebração de daqui para lá, meu filho, você vai continuar a sua vida espiritual. Só. Né? É mais uma Lá para trás apresentação tinha na mais sinagoga, peso, vamos dizer assim. É uma apresentação na sinagoga. Sim. E, na verdade, hoje vira o seguinte, a partir desse momento você é maior espiritualmente falando. Eu não tenho mais responsabilidade, entre aspas, com você. Você agora é adulto, espiritualmente falando. Né? Aí, interessante que hoje os pais, na época, o menino podia, por exemplo, ir para essa yeshiva. Né? Lembram que o Rabino Shaul, o que aconteceu com ele? A Bíblia fala isso. Estudava aos pés. Diz que ele foi até criado. Tinha essas questões também. O menino desmamava, aqui ó, antes do Bar Mitzvah. Tinha pessoas de posse que tinham dinheiro, que ele pegava o seu filho e entregava ele para o rabino. E pagava o salário do rabino para cuidar daquele menino. Ok? Tinha pessoas de posse que às vezes, sendo judeu, entregava para o rabino. Mas se não era judeu, ele contratava um camarada. Que talvez você já ouviu falar, mas não sabia. Que chegou na nosso português como pedagogo. Literalmente no grego é paidos. Né? Paidos é criança, cuidador de criança. As mulheres então não tinham chance, né? Só os homens. Eram os homens? Não, na verdade, tinha profissões, né, que eram mais homens mesmo. Mulher não era. Mulher ficava mais cuidando da casa. Né? Esse pedagogo seria só homem? Não quer dizer que seria só. Né? Não há menção de você encontrar mulheres, não. Mas pode com ser que certeza tinha. naquele tempo Mas as mães ensinavam aos filhos, né? Sim. Quando você não tem dinheiro para pagar um pedagogos, né? Um pedagogo para cuidar da sua criança, você como mãe vai assumir esse papel. O pai vai sair para trabalhar e a mãe vai fazer esse papel aqui. Né? E o menino tem que ser instruído para chegar nesse momento aqui, sua maioridade e tudo mais. Tranquilo? Qual que seria o conteúdo estudado nessa escola? A gente tem que Na verdade é o seguinte, quando você entrava para a yeshiva, você já estava estudando até aqui Torá. Às vezes você já destacou aqui. Aí na hora que você chega aqui, você vai estudar uma outra coisa. E mais lá na frente... O Kabbalah. O Kabbalah. É mesmo? Kabbalah é o místico. Então, aí né, a gente tinha até mencionado uma linha de judeus que o menino, quando ele já tem lugar que é 40 anos. 40 anos para estudar. Depois de 40 anos pode estudar Kabbalah. É mesmo? Tem comunidade, tá? Isso não é regra de A todo. Kabbalah é um pouco misticismo? Um pouco não. Totalmente. É muito misticismo. Poderia-se dizer então que a Kabbalah ela veio direto da Babilônia, no caso, com os sumerianos ali no caso? Não vou dizer que ela veio, não, mas que lá ela ganhou força, ela ganhou. Hoje em dia é moderno, como Madonna, esse povo tudo fazer a Kabbalah. Gente, na verdade é o seguinte, a Kabbalah ela tem fundamentos dentro da Torá. Tá? Então, tem fundamentos aqui que já partiram o negócio para o outro lado. Mas ela tem um fundamento aqui em alguns aspectos. Em nome de Deus, né? Entendeu? Alguns aspectos. Fundamento aqui. Agora tem outras coisas que já saiu, já não tem nada a ver com Torá e já pega outros caminhos. Mas, se eu pego, existe na Kabbalah coisas que me traz conhecimento. Ok? Mas existe um lado dela que não, eu não vou nem falar, não mexe com isso. Perigoso. Perigoso. É uma situação que poderia colocar a pessoa pegar o texto, tirar o contexto e usar como pretexto. Que não gerava uma diretriz, dos ensinamentos, no caso. Porque no caso da escola em si, ela veio praticamente para colocar uma diretriz, um consenso geral. Na verdade é o seguinte, nós temos, por que eu falei da famosa yeshiva de Hillel? Hillel
Se você observar, ele é um dos, porque tem um outro, né? Que eles vão estar sempre batendo de frente. As duas escolas, na verdade. Depois a gente vai estar vendo isso dentro da Brita da Chá, para você entender alguns que eles ensinavam e por que às vezes aquelas questões lá chegando perto de Yeshua, perguntando ele isso, perguntando aquilo, tinha fundamento esse negócio. Depois você vai entender. Mas o Hillel e o outro Shammai, eles sempre batem um com o outro. E sempre jogam isso para Yeshua. Então Yeshua, tudo nós não podemos afirmar, porque não tem texto falando disso. Ok? Mas a gente vê pelo ensinamento dele que ele tem fundamentos dessa escola. Inclusive, uma das famosas frases que ele vai depois lá na frente falar é desse homem. Esse homem que havia dito isso. E ele repete isso lá na frente. Né? Tem outros ensinamentos que a gente vai ver dessa escola, que ele também defende. Ok? Mais pra frente a gente vai estar vendo isso aí. Só um pedaço na parte de Atos, que eu fiz aqui. Saul foi à sinagoga e durante 3 meses falou-lhes com ousadia, dialogando e tentando persuadir as pessoas a respeito do reino de Deus. Algumas pessoas, porém, começaram a se endurecer e recusaram-se a ouvir, passando a difamar o Talmud. E passou a manter diálogos diários com judeus e gregos na escola de Tirano. Quer dizer, isso aconteceu durante 2 anos para que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia, no caso, ouvissem a mensagem a respeito do Senhor. Tem uma parte que fala da escola. Mas para que direcionassem só para os judeus e gregos que tinham mais ou menos a mesma visão. Na escola poderia ter outras pessoas sem ser judeus? Porque está falando judeus e gregos ali? Mas essa escola lá, ela não é propriamente judaica, não. Não, a escola de Tirano não era judaica. Não é judaica. É uma escola. Né? Agora, imagina o seguinte, eu moro fora de Israel e eu tenho que estudar. Então, não tendo uma escola judaica, onde que eu vou estudar? Uma escola normal. Então, isso aí, fora de Israel, aí você pode ver que está tá fora, né? Tirando o nome romano, né? Aí o seguinte, vamos voltar para Yeshua. Yeshua provavelmente estudou na escola de Hillel, ok? E vai estudar até o nível de ser reconhecido como Rabi. Então tem que chamar de Rabi, né? Ou Rabi. Agora, olha que coisa interessante. Primeira pergunta a se fazer é, qualquer pessoa era chamada de Rabino? Não. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer quando a gente vai falar coisas, às vezes, que a gente desconhece o contexto. Né? Primeiro, se você observar lá em Yohanan 3, quem está aqui juntamente com Yeshua? Capítulo 3 de João. Nicodemos. Nicodemos. Esse homem, o que ele é em Israel? Doutor da lei. E agora a pergunta. O que ele fala para Yeshua? Rabi. Sabemos que é mestre vindo de Deus. Primeira coisa que ele chega perto dele é Rabi, sabemos que você vem da parte de Deus como mestre. Agora vamos pega uma outra versão, que vai falar uma coisa até mais interessante. Qual que é o versículo? É o 2. 2. 3:2? 3:2. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. É a mesma coisa. Porque ninguém. Não, olhe bem. Bem sabemos que és mestre. Quem que ele é? Rabi. E ele é o que também? Mestre. Não, ele é um mestre. E o que ele é também? Aí tem uma outra classificação desse Príncipe dos judeus. Príncipe. É 3:2? 3:1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Um dos principais. E foi ter a noite com cadeira, Jesus. assim, no caso, né?
Um dos principais. E outra coisa, o Messias reconhece isso nele? Se você continuar na sequência, você vai ouvir isso. Sendo o príncipe. Ô, Nicodemo, sendo tu mestre em Israel. Não sabe isso? Capítulo Isso 10. é verdade. E ele, olha bem, um reconhece o outro de ambas as partes, não é? Outra vez. Agora a pergunta, o que esse homem, ele é também, além de rabino? Qual é agora vamos lá naquilo que a gente viu lá na primeira aula, qual é o partido dele? Fariseu. Ou em hebraico, perushim, ou perush, singular. Então, parush, na verdade, perushim é perushim, fariseus. Então é o seguinte, um fariseu vira para ele e chama ele de mestre e ainda diz, bem sei que tu és mestre. Agora a pergunta, será que um mestre em Israel, rabino, reconhecido, tão reconhecido que ele foi ter com ele à noite, vira para Yeshua e fala, bem sei que és mestre. E ainda, vindo de Deus. Ele até vai falar por quê. Né? Mas, o que acontece aqui? Um fariseu reconhecer o outro fariseu, que Yeshua também é fariseu, reconhece o outro como rabino. Agora, se ele não passou por um processo para se tornar um rabino, será que ele ia reconhecê-lo como rabino? Vocês lembram que houve uns incidentes, inclusive que o outro discípulo, na verdade nem é discípulo, é da família. Lembram desse camarada? Gamaliel. Na sua Bíblia está Gamaliel, mas o nome dele é Gamaliel. Esse moço aí, o que ele também é em Israel? Mestre, rabino. Rabino. Shaul foi instruído por ele. E detalhe, se você analisar lá no próprio texto, que está lá no livro de Atos, diz que ele não era qualquer rabino. Ele era um grande rabino. Por quê? Dizem que ele era neto de Hilel, né? Exatamente, ele é neto desse moço aqui. Ó. Então o camarada tem um peso em Israel. Neto de quem? De Hilel. De Hilel. Representava uma escola fortíssima. Exato. Então o Ele Hilel, ele é muito reconhecido em Israel. Vocês vão ver que ele está no Sinédrio, conversando com eles, com relação a dois discípulos. E ele ainda fala assim, vocês lembram que levantou fulano de tal, ciclano? O que aconteceu com eles? Passou o tempo, acabou. Aqui, esse ganso significa não tem nada a ver. Aqui vem outra coisa. Vem de Gamalo. Então esse moço, esse Gamaliel, por exemplo, ele tem peso na sua palavra. Esse moço, que é chamado de príncipe, ele é um dos cabeças dentro da nação. E ele reconhece Yeshua como Rabino, mestre. Vocês estão entendendo que não é simplesmente um homem levanta e fala assim, vou fazer discípulo. Olha para você ver uma coisa, o camarada está trabalhando, eu vou depois falar do peso que é, por exemplo, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, estava no barco, eles acham que é um pedaço de madeira, né? O camarada cortou lá e está saindo do meio do mar para pescar. Isso aqui em Israel, isso tem um peso financeiro. O camarada que tinha barco em Israel, ele tem status na sociedade. Eles têm uma empresa de pesca. Armador. Aí fica achando que é só o, né? pobrezinho Pobrezinho, pescador. Pobre pescador. barquinho, Tinha um barquinho. Com a Só que é o seguinte, tinha um barquinho, Dono de estaleiro. uma varinha. Dono de estaleiro. Aqui, dono de estaleiro de barcos. Porque eles têm uma indústria de pesca. Que Então a fornece. maioria dos discípulos, então, Aqui. tinha... Agora, vamos lá. Não é qualquer pessoa, não. Tinha Outra pergunta. Como é que eu deixo isso? Volta no contexto. Não é largar um barquinho, Chegar qualquer um. um barquinho de madeira que você foi lá e pregou as tábuas. Não. Você está deixando uma vida, uma empresa. Para seguir quem?
Yeshua. Um mestre, um rabi. Chega perto do indivíduo, o camarada está na indústria, está lá no texto, na indústria do pai. Indústria da peça. Teve caso. Segue. Quem que é você? Está entendendo o peso da coisa? No contexto? E é esse o alvo nosso. É você entender o contexto da coisa. Vocês falam que o Espírito vem. Outra coisa, vocês acham que Yeshua não conhecia aquela turminha? Não. Aonde que ele é criado? Na Galileia. Outro detalhe, se ele é criado na região, aonde que se busca peixe? Onde tem peixe. Onde tem peixe. No contexto lá, onde que se busca peixe? As margens do... Como é que é o nome lá do... Não é mar não, tá? A tradução ficou errada. É o lago, né? O lago. Realmente não é mar, não. Tem tradução que colocou lago, é mar, mas tá Mar errado. da Galileia. Mar da Galileia é mar. Lago da Lagoa. A palavra, na verdade, no original pode traduzir de uma forma ou de outra, mas a tradução correta seria lago. mesmo. É um grande lago, né? É um lago grande, mas é lago, não é mar. Pode aquele barquinho, Vamos lá. aquele lago. Gente, onde é que quantas vezes Yeshua certamente passou ali perto deles? Talvez já conhece, talvez, não podemos afirmar, mas né, se você pegar o contexto, certamente conhecia a turminha ali. Ah não, eu gosto mais do fulano, que eu compro peixe na mão dele, e tá ali, aquele relacionamento de cliente, né? Comprador e vendedor. Ok? Esse é o contexto. E eles têm uma empresa. Aí de repente, certamente Yeshua tenha passado ali muitas e muitas vezes. Talvez até com o seu mestre lá estudando. E eles olhavam para ele e falavam, ó, você é aluno da escola. E mais na frente, certamente ele é reconhecido como um rabino, porque tem por trás dele, um grau de estudo. O Hillel era da época de Yeshua? Hillel é um pouquinho antes. Então Hillel estava morto, né? Ele frequentava a escola de Hillel, mas Hillel não existia na época. Hillel está um pouquinho antes de Yeshua. Ele era tão... Na verdade, quem está na época de Yeshua é Paulo. Os dois estão ali. Contemporâneo. Os dois já... Provavelmente quase a mesma idade. Yosef era na época do Hillel. Ele era belinho. Yosef, provavelmente. O pai de Yeshua. O pai de Yeshua. Gamaliel. O Gamaliel é neto do Hillel. Então, Então provavelmente... Talvez Jesus aprendeu com Gamaliel. Não podemos Yeshua, afirmar isso talvez. não. Yeshua pode ter estudado com Gamaliel. Augusto, Pode. acho que Hillel na estudou com época de Gamaliel. Yeshua já era bem velhinho. Já era bem velhinho. A escola dele existia, mas ele já era bem velhinho. Depois eu pego você a data, apesar que acho que Hillel... Depois eu vejo, confirme isso aí. Ele é chamado de Hillel Velho. Ele ficou até com esse título. Hillel Velho. Eu vejo depois, apesar que no nascimento acho que não tem não, mas pelo Viveu mote muito, tem. né? Eu pego lá e trago vocês. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Durante esse período então, que Yeshua vai agora, mais ou menos com os 30 anos, tá, um pouquinho antes, né? Que ele vai se apresentar. Né? Ele, o que ele fez então? Como um bom judeu, para ser chamado de Rabi. Rabi. Se você perguntar para mim qual partido que ele era, dos Perushim. Tem na Bíblia alguma coisa que me leva a isso? Se você vê Yohanan falando com os Perushim, que foi mandado de Jerusalém para interrogá-lo, eles chegam lá e perguntam assim, escuta, nós fomos mandados a te fazer uma pergunta. És tu Messias? Aí ele virou e respondeu o quê? Aí eles perguntam, és tu Elias, que havia de vir? No meio de vós. Aí ele fala o quê? Qual foi a resposta dele? Eu não sou Messias, eu não sou Elias. Aí eles perguntam, és tu o profeta? Não é profeta. O profeta. Por que o profeta? Vamos lá, me responda. Por que o? Está lá em Prometido de Deuteronômio. Deuteronômio 18, 18.
Você pode anotar. Que o Eterno prometeu um profeta Semelhante semelhante a Moisés. a Moisés. E o Eterno fala assim: eu mesmo vou colocar no meio de vocês um profeta. Eu vou levantar no meio de vocês um profeta. Moisés, esse profeta será semelhante a você. Qual o detalhe? Eu vou colocar as minhas palavras na boca dele. E ele só vai falar o que eu mandar ele falar. Detalhe: qualquer um que não der ouvido para esse profeta, eu vou pedir conta dele. Aí a pergunta, veio Yeshua, depois a gente vai até ver alguns textos falando disso, e levanta diante do povo e diz: eu, de mim mesmo, nada posso fazer. As palavras que eu vos digo não são minhas, mas do... Bateu? O profeta. Aí eles chegam perto dele: és tu o profeta? Por isso que eles perguntam. Não é um profeta, porque ele é um profeta. Mais pra frente nós vamos até corrigir um texto aí que tem gerado um bocado de erro também, né, com relação a ter essa expressão em ele. És tu o profeta? Ele falou: eu não sou o profeta. O profeta é Yeshua. Bom, e aí ele pergunta: então quem és tu? Eu sou a voz do que clama, né? E eu estou preparando o caminho do Senhor, que está chegando. Agora, qual que é? O que ele diz? No meio de vós. No meio de vocês. No meio de vocês. Não é isso que ele fala? No meio, quem eram eles? Os fariseus. Os fariseus, vindo até de Jerusalém. Ele fala: no meio de vocês está um, que é ele. Confere? Lembra do texto? Então Yeshua é também um fariseu. Ok? Ah, mas Rabino, por que então que ele às vezes, né, bate de frente lá com os fariseus? Depois nós vamos entender os contextos. Tá? Não é que ele bate de frente com os fariseus. Ele bate de frente às vezes com ensinamentos. Ensinamento. Aquilo que eu falei um pouquinho para trás. Aquela palavrinha, lembram? Te dei duas palavras hebraicas. Uma é costume da comunidade e o outro é, lembra? Tradições. Ele bateu até de frente com eles em alguns aspectos. Ô bando de hipócrita, vocês invalidam a Torá por causa das vossas tradições. Okay? E lembrando que esse problema de Takanot, isso é um problema até nos dias atuais. Tá? Nós temos alguns ensinamentos que vêm passando para a gente como tradições. E vira, aí já vai ter um outro nome, depois eu vou te dar isso, até que a gente vai estudar, que ele vai virar uma outra coisa dentro da comunidade. Aí o povo olha e fala que até Deus fala. Tem ensinamentos que às vezes os crentes defendem, que eles não sabem o fundamento. E o negócio virou dentro da igreja lei. Virou mandamento lá dentro. Virou mandamento. E aí o irmão ou a irmã, né, pastor às vezes, defende aquele negócio e não sabe de onde que saiu. Às vezes, não estou falando que está, né, que é uma pessoa má, às vezes é uma boa pessoa, mas está defendendo coisas que às vezes ele não tem conhecimento. Não sabe o fundamento. Coisas que vem passando, que viram uma tradição, depois de se virar tradição, vai virar uma outra coisa, depois eu vou te dar o nome disso, no contexto, que vai ser no português lei. Ok? E aí que nós vamos entender Yeshua batendo às vezes de frente com leis estabelecidas por homens. Só para adiantar. Depois nós vamos voltar nisso. De Rabbanan. Ou ainda de Ramban. Literalmente, Ramban é rabinos, tá? De Rabbanan é de rabinos. Então os rabinos também estabeleceram leis, que não é Torá. Seria o Talmud? Não. Vai estar no Talmud. Os Megilot.
Não, Miglot é rolo. Ah, não é Miglot, não, é o... Mitivot, tá Isso é falando? o quê? Derabã? Derambã e Derabaná. Ele tá falando de se é mitivot, mas não é não. Não é mitzvot, não, porque mitzvot é da Bíblia. Tem peso de mitzvot. O que você vem De rabinos. Dos rabinos. É lei de rabinos. Não, o nome aqui é dos rabinos. Então aqui são coisas estabelecidas pelos rabinos. Depois eu vou te dar esse termo, aguenta aí um tiquinho. É mesmo. É o caso de curar no sábado, por exemplo? Por exemplo. Curar no sábado. Por exemplo, a nossa amada deve ter passado por isso lá. Existe no mundo ortodoxo, por exemplo, você não pega um lápis. Não. Você não tá nem, Por quê? nem chama elevador. Não. Você prepara tudo pro sábado e eles só levantam, veste roupa e sai pra sinagoga. Nem banho não toma. Nem lápis você pega. É proibido pegar um lápis no sábado. Por quê? Porque você pode pegar um lápis, daí a pouco você está fazendo um trabalho. Não pode trabalhar no sábado. Você deixa tudo preparado a comida tudo é fria, não pode nem esquentar. Tem lugares que já fazem o contrário. Já prepara um forno, põe a comida no sábado à tarde no forno e deixa lá. Esse forno ele tem uma temperatura ambiente para manter durante o sábado. Tem. Tem muitos que contratam alguém para fazer tudo isso. Agora, Tem um. Já que eu não posso quebrar, eu quebro. Mas tem muita gente daqui no Brasil que quer fazer isso, se viver como ortodoxo, fazendo lá a cozinha coxé. Eu fico um monte de rir, né? Aqui, olha outra coisa. Tem, lá por exemplo em Israel, se você passar num bairro ortodoxo dirigindo, você joga pedra no você. Ah, mas jogar pedra no trabalho, né? Mas não, aí eles estão defendendo uma causa no Shabat. Ou como o nosso amado falou, contrato alguém para fazer. Não é gentio. Gentio pode trabalhar para mim no sábado, porque gentio é uma mula. Exatamente. É um Agora, burro pastor, de carga, de trabalho. Mas até hoje, lá em Nova York, o sabá lá é respeitado. As lojas não abrem. Não, mas lá tem bairro, né? Fechado de judeus, né? Então, mas mesmo em Israel vai ter também lugares que não abrem, não. Né? E se você passar... Lá em Nova York tem um bairro... lá em Israel. Lá em Nova York tem um bairro, lá uma rua lá que é só de ortodoxo. A Rua do Diamante, onde tem todas as pedras preciosas do mundo, tudo da rua de ortodoxo. É assim, fechadinha lá, no lado do Jepim. Tá lá na 47. Você cai na rua 47 lá em Manhattan, é a rua do judeu. Pergunta agora para vocês. Vocês entenderam que depois eu vou te dar esses termos, que nós vamos estudar outra coisa mais para frente. Aí eu vou estar te falando isso. Ó, isso aqui é exatamente isso que eu estou te falando. Ó, isso aqui é uma takanot. Ó, isso aqui é um derambã. Isso é de rabino. Tem ainda doraita, tá? Deoraita, que isso aqui é aramaico, quer dizer da Torá. Tá? Isso aqui são as mitzvot. As mitzvot do eterno. Aqui sim. Ok? Aquela outra, derambã, não tem nada no modo de dizer. Doraíta. Aqui, quando fala Doraíta, por exemplo, é o 613, famoso, né? Depois eu vou até te explicar isso, porque a gente fala 613 mandamentos da Torá e tudo, mas hoje não é 613 mais, depois eu vou... Né? Só estou dando uma pincelada aí, só para vocês assim, situar. Ok? Yeshua. Se nós pegarmos no livro de Yohanan, quantas festas de Pêssar Yeshua passa? Hoje é dividido. Se você começar a ler desde o início do início do livro até chegar na última que ele celebra, você vai ver que vai acontecer 4 Pêssar. Bom, 4 Pêssar, se Pêssar é de ano em ano, então vai dar quantos anos? 4. Isso quer dizer que, quando a Bíblia fala que ele inicia o ministério com 30, não é 30. Ele é de... Quase 30. Quase 30. Então isso é comum. Por exemplo, lá fala que ele tinha 12. Na verdade, não é que ele tem 12, ele tem 12 em alguma coisa. Ele está com, na verdade, quase 13.
Eles pegam uma Entendeu? parte inteira. a fração. Ele não entendeu? Tem coisa que não preocupa, o texto não preocupa em ficar dando detalhe, né? Só te dá uma pincelada assim no 12 no anos, geral. 6 meses. 12 anos. Ah, o menino era de 12 anos. 6 meses. Quase 13, na verdade. Ele tem 30 anos. Na verdade, o texto seis até meses, que ia falar. quase 30. Né? Ele não tem 30 anos. Tanto é que eles ainda vão celebrar 4 peças. Agostinho era 34. Olha que coisa interessante. Ele celebra aniversário quando? Aí você já sabe. Pensa, né, que mês? Se abrir Setembro, pensa da outubro? Então, não, na aí seria a verdade, festa do tabernáculo. aqui, ó, você já tem uma noção. Ele tem, a verdade, quanto tempo de vida? 29. E aproximadamente 6 meses. Por quê? Tabernáculo, no outro tabernáculo não fecha um ano completo? Pensa, não é 7 meses depois de... tabernáculo não é 7 meses depois de Pessa? 7 meses. Então, na verdade, nem é 6 aqui, ó. Vai ser um pouquinho, 5. Então, ele está 29 e aproximadamente 5 meses. Quando ele inicia o seu ministério. Está perto aqui, na verdade. Porque logo depois que acontece a Pessa, mas um pouquinho antes ele iniciou o ministério. Então, está próximo aí. Amém? Aí a Bíblia está dizendo, é quase de 30. Então, não me preocupou com aí. Pensa uma vez por ano. Pensa uma vez por ano. E por que comemora todo mês? Faz a ceia todo mês. Não, ele outra coisa. lá é outra. Esses 4 aí, por Na que, Torá, Rabino? depois eu vou te mostrar o que celebrava todo. Na verdade, nem é todo mês. É toda semana. Toda semana. A ceia de Coríntios. Ceia de Coríntios. Depois nós vamos ver o que é isso até no contexto. Bom, vamos aqui então. Rabino. Oi. Essas 4 Páscoas você falou que está no livro de João. não é? É porque ele você vai começar no ministério dele, logo em seguida vai ter uma peça. Ok? Aí você vai caminhando, você vai ver que acontece outra peça, e acontece a última que você leva. Tá, então começa no livro de João mesmo. No livro todo, depois a gente pode até pegar, eu anoto lá, aí a gente você Isso situa. depois você vai Primeira passar pra peça. gente, né? Do direito que Não, vamos. Eu só estou te dando aqui um pincelado sobre a vida de Yeshua até chegar agora no seu ministério. Depois nós vamos voltar pegando o contexto das coisas acontecendo. Tá? Eu quero só fechar aqui, porque a ideia da gente está fechando a vida dele. Tá? Depois nós vamos voltar nos ensinamentos. Ok? Bom, chegou a quase 30, né? Chegamos a um denominador. Ele vai iniciar o seu ministério. Queridos, nós temos um problema sério. Qual é? Nós temos 4 ou conhecidos 4 evangelhos. Primeira pergunta: são só 4 evangelhos? Não. Segunda pergunta: quem falou que é 4 evangelhos? Por que a gente continua seguindo? Eu sempre tive uma dúvida. Jesus não deixou nenhum evangelho dele? Na verdade tem. Mas a igreja de Roma escondeu muita coisa. Na verdade tem. Mas não chegou para nós. Não chegou. Vai Não. trazer aquele livro que eu prometi pro senhor. Porque Na verdade tem, mas. É porque os livros todos contam sobre isso, né? Fala. 7 chaves. Fala. Hoje vocês querem ter Primeiro. Compra um livro. É o Evangelho segundo Só entra João. quem eles deixam. João, o evangelista que escreveu o Apocalipse. Vocês vão ficar aí para trás. O livro está com a Marilena, tem que pegar eles. Aqui. Marcinha, vai emprestar para você. Vamos ficar com o que a gente tem na mão aí. Não vou entrar em questionamento agora, não. Na verdade, mesmo você tendo na mão, você tem 5 evangelhos. Por que 5? Porque se você pega o livro de Atos, ele é um evangelho. Ele é classificado como evangelho. Mesmo às vezes a igreja perdendo esse detalhe. Ok? Um outro problema, que agora também eu já vou começar a te situar, que é o seguinte: o que quer dizer essa palavra evangelho? Boas novas. Pronto. Boas novas. Por que então que na minha Bíblia está evangelho?
Dizem que não Se tinha. evangelho é boas novas. Na verdade, fizeram só uma. Traduziu, Vindo chega a do grego, no escrever. caso, ele só transliterou, né? Exatamente, não foi traduzido. Em grego é evangelion. Isso. Evangelion. Bom, por que eu translitero o negócio e não traduzo? Se tem tradução. Em hebraico, o nome é Besorá, tá? Que também traduzido quer dizer boas novas. Evangelho. Na verdade aqui é 2G, é 2G até. Gama, No né? português aqui. 2 gama. No português fazendo a transliteração. Mas tudo bem, só para você se situar. Por que eu não traduzi evangelho? Como é que é? em inglês? Por que fizeram a tradução? Em vez de pôr boas novas, manteve uma palavra grega. Como, por exemplo, você vai ter uma outra que é batismo, que também é grego. Só transliterar. Como, por exemplo, você vai ter angelos, que também é grego. Ou como é que é a palavra em hebraico? Bessorá? Bessorá. Bessorá? E quer dizer evangelho? Boas novas. Boas novas. O que a gente percebe é que aquilo que é de interesse deles, eles traduziam. O que não era de interesse, eles não traduziam. É questão de interesse, não? Temos mais um problema. Isso tem a ver com a história. Por que eu vou traduzir evangelho na Brit Hadashah e não vou traduzir evangelho lá no Tanar? A palavra Bessorá tem no Tanar? Tem. Tem. E lá foi traduzido como? Boas novas. Quando pegaram a Bíblia hebraica, fizeram dela uma versão grega. Aonde tiver essa palavra Bessorá, qual é a palavra traduzida para o grego? Evangelho. Evangelho. E na hora de traduzir para o português, na verdade foi para o latim primeiro, como é que fizeram a tradução? Boas novas. Por que na Brit Hadashah, se já tem a palavra traduzida, não fizeram essa tradução? Aí você chega perto de um irmão e pergunta o que você é? Eu sou evangélico. Nem sabe da palavra. Às vezes nem Se eu mais vou falar Mas isso. evangélico é porque defende os 4. Eu sou boa novinha. Não, mas vocês estão me A entendendo? gente prega as coisas. Agora presta atenção. Volta agora aonde que eu quero chegar. Eu sou E seguidora de Yeshua e todo Yeshua, exatamente, agora nós vamos chegar aí. Yeshua, ele deixou uma turma de evangélicos? Não. Seguidor de Yeshua chama evangélicos? Talmide. Talmidinho. Os Talmid. Muito bem. Isso a gente vai falar então, Talmid. Talmid é Talmid. o quê? Talmid é literalmente alunos. Alunos. A palavra discípulo fica mais pesada, porque a gente não conhece ela. Né? Por que aluno? Porque aluno vem do grego, do alunos. Então nós somos É. Talmid de Yeshua. Isso aqui vem do latim. O que isso quer dizer? Alunos sem nós. Exato. Alunos, justamente. Sem luz. Ai, eu Que é sabia. Aluno. A palavra alunos no latim é sem luz. Eu não sabia. Aqui, ó. Aluno. Então é o seguinte, por isso que eu te falei que hoje, se você tem uma turma aqui, ele não pode ser chamado de Talmid. Literalmente, Talmid, no original, é discípulo. Mas a gente tem no português a palavra aluno. Sem E a luz. realidade é essa. Sem luz. Nós somos sem luz. Mas é complicado, Sem conhecimento. Sem conhecimento, sem luz. Meus alunos, meus nas trevas. Mas a ideia de aluno é exatamente essa. Sem Você luz, precisa sem de um conhecimento. professor, que no original, né, poderia ser um rabi, poderia ser um morê. A palavra morê ainda tem, depois nós vamos ver no hebraico lá. Seria por Você isso estudar hebraico, você que Yeshua disse, no caso, na turma que aqui me segue, não anda em trevas. Ou seja, deixa de ser alunos. deixa de ser aluno e passa a ser Talmid. Talmid. Tá. Depois você vai entender o que é Talmid no contexto, aí você vai falar, eu quero esse negócio. Eu quero. Mas a Eu ver, sou Talmid a agora. pergunta que eu queria chegar para você é, nós temos 4
chamado quarto evangelho, e o povo estão se situando em quarto evangelho. Primeira pergunta, o que quarto evangelho te ensina? Fala a verdade. Nada. Ele só te conta a história de um homem que andou, que fez, que curou. É, não é? E Mas que não morreu. conta as experiências dele, isso não ensina alguma coisa para nós? Depende de como você está. Você é um aluno, você é um Porque tardio. se você é talmide, aí você vai olhar para ele e aí vai entrar um outro detalhe. Porque o talmide, lembra que ele falou? Basta para o talmide ser igual ao seu mestre. Então, se eu sou um talmide, aí vai mudar a história. Aí a história do que ele faz muda a minha vida. Porque eu tenho que fazer o quê? O que é o talmide? Eu estou seguindo. É o que Sheffield falou, as mesmas pisadas. Só que no original, o Rabino Shaul, ele usou isso aí. Seguir. Lembra que o Messias, o Lucas também vai usar uma coisa que é muito linda. Ele lembra de um texto que o Messias virou e falou assim: quem quiser Vir após mim, negue-se a si mesmo, Pegue a sua cruz. toma a sua cruz e siga-me. A expressão usada aqui do grego, ela veio do acampamento romano. O que era o acampamento romano? O acampamento romano tinha um soldado na frente e um outro atrás. Os passos, um tirando o pé e o outro colocando, porque estavam andando muito próximo. A expressão talmide, no original, quer dizer exatamente isso. Você vai andar tão próximo do mestre, que na hora que ele levanta o pé, o chinelo dele, levanta poeira. E aquela poeira do pé dele vai pegar em você. É isso que é talmide no original. É alguém que anda tão próximo. Por isso que eu falei, depende do que eu sou. Porque hoje você tem alunos de Yeshua, você tem pessoas que se denominam evangélicos, mas eles não sabem nada do seu mestre. E não estão procurando imitá-lo em nada. E até eu tinha falado isso. Quer ver um exemplo? Os pastores aí me perdoam, mas Yeshua virou e falou assim: não ameis os primeiros lugares nas sinagogas. A mãe falou foi de sinagoga. O que eu tenho lá no famoso altar? Aí gosta. E as cadeirinhas, né? Aí chega um indivíduo, desculpe a expressão, porque ele é uma autoridade, lambuzado em pecado, adúltero, ladrão, e você pode dar um monte de adjetivo. O pastor vira e fala: é autoridade, chegou na igreja, é o doutor, é o fulano e tal. Aqui vai ser aqui. Sim ou não? Sim. Quem é que mandou pôr cadeira em cima? Muito parado. Não está seguindo o Yeshua, porque Yeshua já falou para não amar os primeiros lugares. Isso quando a gente não encontra em alguns lugares, desculpe, não estou falando mal, isso é a realidade que a gente vive. Você já viu que existe, às vezes o pastor está sentado em cima, vai um irmão pregar e eles estão batendo papo, rindo? Sim ou não? Desculpe, você... Deus está na minha frente, usando alguém para falar. E eu, batendo papo, falando de não sei o quê. Sim ou não, querido? Não é uma realidade que a gente vive? Primeiro, você já viu Roma como é que é? Da onde que eles tirou esse negócio? Roma. Então a pergunta, são seguidores de Yeshua? Não. Não conheço ninguém. Podem ser alunos. Então tudo sem luz. Aí é outra história. Talmide, seguidor, vai envolver mais coisas. Então, primeiro, evangelhos. Os evangelhos são livros, não é considerado no mundo acadêmico, mas pode conter o quê? Histórias. Tá? Tem mundo acadêmico que não aceita por causa de divergência aqui. Mais para frente eu até vou dar umas pinceladas para vocês. Mas são livros históricos. Pergunto para você, aonde que eu tenho ensinamento que a minha fé vai ser alicerçada?
Torá, sim. Mas, Tá, né? Tá lá, tá lá. qual é o problema dos evangelhos? Vamos usar agora em geral. Por exemplo, Paulo falou de escritura. Paulo falou assim, eu já até citei isso, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Né? Tem uma versão que muda o né? Não vou entrar nisso agora não. Mas a pergunta, quando o Rabino Shaul está falando de escritura, ele está falando do quê? Tá lá. Aí a pessoa pega Novo Testamento, Mateus, Marcos, existe isso na hora que ele está escrevendo esse negócio? Não. O que é escritura lá então? Quando Pedro, Kefas, vira e fala assim, toda escritura não é de particular interpretação. Ele está falando do quê? Tá, né? Quando Pedro mesmo vira e fala assim, sede vós santos em todas as vossas maneiras de viver. Porque escrito está. Ele está citando o quê? O que Yeshua lia na sinagoga? O que Yeshua lia na sinagoga? Na hora que ele está lendo, quando Paulo está lendo. O irmão leu aí um texto, Paulo na sinagoga está discutindo, usando o quê? Quando ele fala para um dos seus talmidim, traga-me os rolos. De quê? Vocês estão me entendendo? Aí eu pego um povo que se denomina evangélico, baseado em quê? Nada. Em 4. E se depois a gente analisar esses 4, quem pôs os 4? Roma. Eu já vi o... Não vou nem entrar em detalhe, não. Talvez a gente tiver um tempinho. Eu te falo o que aconteceu no concílio, nos concílios, vocês vão... E a sequência desse Então não aqueles... é aquela. Não, ainda vai ter outros problemas. Vai ter outros problemas. Então aqueles evangelhos chamados apócrifos... Procede. É uma abreviação da Torá, Nevim e Torá... Rabino quer. Oi? Torá, Procede. Neviim e Ketuvim. Aí pegando as iniciais aqui, ó, forma Taná. Chama acróstico isso. Procede que alguns estudiosos consideram os evangelhos como se fosse um Talmud? De certa forma, sim. Na verdade, se você pegar os evangelhos, temos um outro problema, tá? Nós vamos até ver isso mais pra frente. Esse evangelho que eu tenho, será que é isso que saiu lá do início também? Então o que eu preciso entender agora? Yeshua está com quase 30 anos, ele está iniciando o seu ministério. Ele está estabelecendo evangelhos? Não. Então, queridos, nós vamos ter que entender uma coisa. O que está acontecendo no momento que Yeshua está fazendo o seu ministério, não existe uma pessoa escrevendo atrás dele, não. Não tem um escriba que está seguindo eles, como aconteceu com o Rabino Shaul, que quem está indo com ele? Lucas. Depois eu vou tirar o nome original dele. Teófilo. Não, Lucas. Lucas está acompanhando e Lucas está fazendo narrações, escrevendo. Lucas é escriba, no caso. Né? Lucas diz, né? Testemunho ocular. Testemunho ocular. Ele está vendo e depois ele narra isso, escreve. Não acontece isso com os evangelhos. Isso foi escrito depois. O próprio Lucas, por exemplo, ele diz o seguinte: eu ouvi que alguém escreveu, vi que tinha sido divulgado isso aqui, excelentíssimo Teófilo. Eu também me propus a escrever. E eu fui nas testemunhas e questionei, perguntei. E fiz esse apanhado, estou te mandando. Ok? Então a pergunta a se fazer. Por que eu estou te falando isso? Porque quando fala de inspiração, às vezes os irmãos acham que esses livros da Bíblia, aí, por exemplo, principalmente os evangelhos e outros mais, é uma coisa que a pessoa, né, estava lá sentada e de repente ele... Chico Xavier. Não, infelizmente. Aí eu chego...
Botou a mão na cabeça no olho. Mas não é isso que a pessoa pensa? Misericórdia. Quando fala de inspiração? Não, mas pensa isso. Não, a Bíblia é um livro inspirado. Gente, depois nós vamos estudar isso mais a fundo. Bom, vamos voltar. Yeshua, então, aqui vai acontecer com ele. Agora, a partir dos seus 29 e pouquinho, alguns eventos. Amém? Amém. Eu vou acelerar depois, nosso tempo hoje já acabou. Eu vou acelerar depois de já passar o finalzinho aqui, porque depois nós vamos ver as coisas no particular. Amém? E fechar a questão das festas. Né? Então nós vemos ele nascendo numa festa, celebrando outras festas. Eu vou trazer já na semana que vem. A gente vê ele celebrando as outras festas. E depois fechando na última festa com a sua morte. Né? Aí a gente já fecha também morte e ressurreição. Bênção? E aí até eu vou te explicar aquela terça-feira que foi o dia que ele celebrou a peça. Tá? Na verdade ele celebrou a peça no calendário dos essênios. Tá? Não no calendário dos fariseus. Na verdade tinha mais calendários lá na época. Seria Eu vou me ater só a esses sábado dois. teria dentro da semana? Não, aí vamos chegar lá também. Amém? Amém. Vamos orar então. Coloque isso nos seus pés. Eu não recebi. Aleluia. Deixa eu dar uma recado aqui então, cara.